O juiz no banco dos réus. Esse é o tema do Congresso Jovem do IEST. Vamos a mais uma palestra com Diego Silva. O tema hoje é o Campo de Provas 1, o papel de Cristo. Antes de iniciar, vamos orar. Pai querido e santo que estás nos céus, te agradecemos mais uma vez pelo dia, pela vida e por tudo que tens feito por nós. Obrigado, Senhor, por Jesus, por ter se tornado homem como cada um de nós, por ter corrido o risco de perda eterna, deixando as cortes dos céus e vindo a este mundo morrer por nós. Somos-te eternamente gratos por esse amor incomparável e muitas vezes incompreendido por muitos. Este amor que derramou seu sangue para nos propiciar a escolha à verdadeira liberdade. Concede-nos agora sabedoria dos altos céus para compreendermos tudo o que aqui será exposto e vivermos em nosso dia a dia. Entregamos nossas vidas em tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. O campo de prova 1, o papel de Cristo. Deus respondeu às acusações de Satanás de tal maneira que os anjos e os mundos não caídos puderam ver que ele não era o tipo de Deus que Satanás o fez parecer. Qual tem sido o extensivo plano de Deus para dizer o seu lado da história? Como Jesus, como nosso substituto, sacrifício expiatório, sumo sacerdote, mediador todo-poderoso e nosso exemplo, diz a verdade sobre Deus e sobre o destino de homens e mulheres de fé. Porque Deus arriscou tudo em permitir que Jesus se tornasse verdadeiramente homem, expondo-o a possível fracasso e perda eterna. Pela manhã nós analisamos o início do conflito e a liberdade. Falamos de duas definições de liberdade. Nós lemos em Apocalipse 12:7 que houve batalha no céu entre Cristo e Satanás. E essa palavra batalha, que é traduzida para o português do grego, é uma palavra de onde nós extraímos a nossa palavra polêmica. Então nós podemos entender que o que João estava descrevendo era uma grande polêmica, contenda, conflito, controvérsia, que iniciou no céu, uma guerra fria de acusações e de mal representações. E hoje nós vamos ver como essa polêmica que começou no céu se transferiu para a terra. A história de Absalão e sua rebelião contra o seu pai é uma boa ilustração bíblica da rebelião de Lúcifer. Às vezes nós tentamos compreender, mas é muito longe, porque nós estamos falando de um ser infinito, Deus. Estamos falando de um ser que era dotado de alta sabedoria e conhecimento, muito além do nosso, Lúcifer. E às vezes, ao descrever esse conflito, fica um pouco longe, fica um pouco abstrato. Mas nós temos a história de Absalão, que se rebelou contra o seu pai. A Bíblia relata em 2 de Samuel 15, 1-12. Nós não vamos ler, mas para vocês depois procurarem. Mas eu achei interessante que a Bíblia expressa, no verso 7, que Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Ele conquistou confiança.
E nós descobrimos hoje pela manhã que Lúcifer ocupava uma posição vantajosa no céu para ele conseguir influência sobre aqueles que ele conseguiu enganar. Não foi qualquer argumentação que ele usou para conseguir arrastar, segundo a Bíblia em Apocalipse 12, verso 4, 1/3 das estrelas do céu com a sua cauda, que representa as suas mentiras. As mentiras de Lúcifer que ele divulgou acerca de Deus foram bem elaboradas e foram convincentes. Sua definição de liberdade foi bem construída, ao ponto de não só a metade, mas todos os anjos ficarem confusos, porque eles não tinham até então uma demonstração do que realmente seria a liberdade que Lúcifer estava promovendo. Uma liberdade que aparentemente garantia uma oportunidade de todos viverem sem restrição, sem nenhuma imposição externa ou limitação. Uma liberdade ilimitada. Só que nós temos hoje 6.000 anos de polêmica no planeta Terra que nos ensina que qualquer sociedade sem lei se torna um terreno fértil para uma ditadura, para um tirano, para alguém dominar, porque o mais forte acaba ganhando e predominando quando não há lei. Deus, ele oferece outro tipo de liberdade. É uma liberdade limitada, porque uma liberdade ilimitada naturalmente leva outro a perder a sua. O objetivo de Lúcifer depois da queda. Bom, em primeiro lugar, qual é o objetivo de Lúcifer? Nós lemos em Isaías 14, verso 12. Ele quer subir, ele quer ocupar o lugar de Deus. De alguma forma, ele se convenceu que, se ele estiver no lugar de Deus, ele será mais feliz e todo o universo desfrutará de um nível de existência mais elevado. Seu objetivo final em sua rebelião é destruir Deus, convencendo todas as hostes angelicais e todos os seres criados por Deus em todo o universo. Através de seus argumentos, ele conseguiria alcançar esse objetivo. Ele raciocina. Depois de sua queda, tem sido seu objetivo convencer os seres inteligentes que Deus não é justo, mesmo aqueles que não caíram, mesmo aqueles que não se posicionaram ao lado do enganador, permaneceram com dúvidas. Ele deseja ser reintegrado no céu, não ficou satisfeito com sua expulsão. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 12, mais uma vez para ler o versículo 8. A Bíblia fala a respeito de Lúcifer e os seus anjos, mas não prevaleceram. Ou seja, na polêmica descrita no verso 7, Lúcifer e os seus simpatizantes não prevaleceram. Não foi pela força, não foi por espadas ou armas de fogo que Deus ganhou essa fase da batalha, mas foi pela argumentação, foi pela conquista racional, foi por apelar aos seres inteligentes. Mas mesmo assim, as questões não ficaram totalmente resolvidas. Por isso, Deus prolongou a existência de Lúcifer. Verso 8 diz: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Os seres não caídos compreenderam a justiça de Deus em expulsar Lúcifer e os seus anjos do céu. Mas se Deus tivesse os destruído, teria ficado um ponto de interrogação. Então,
Deus pôde expulsá-los, mas não pôde eliminá-los e nem pôde restringi-los a visitar mundos habitados por seres inteligentes para tentá-los, porque senão Deus sabia que permaneceria pontos de interrogações. Ao causar a queda de Adão e Eva, ele reclama o direito de ser perdoado, assim como eles, Adão e Eva, ele raciocina, poderão ser. Por isso é o objetivo de Lúcifer e seus anjos manter o povo de Deus em pecado, porque serve os seus interesses. Veremos isso amanhã em mais detalhes. Quais são as acusações contra Deus? Recapitulando o tema de hoje, Deus foi acusado de ser arbitrário e autoritário. Ele conseguiu convencer seres inteligentes que Deus não visava o bem-estar do universo, mas que ele era egoísta. E ele estabelece normas inatingíveis. Ele é irracional com suas exigências. Todas essas acusações, Jesus viria para responder. O nosso tema de hoje, o campo de prova 1, o papel de Cristo. Interessante. Nós temos uma declaração de desejado de todas as nações, página 758. Queria que vocês meditassem comigo. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora ainda claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. Ou seja, os seres criados por Deus, que não se posicionaram com Lúcifer, não estavam ainda totalmente convencidos. Eles precisavam ver em ação uma demonstração da liberdade que ele estava promovendo. O arquiapóstata se revestira por tal forma de engano que mesmo os santos seres não lhe compreenderam os princípios. Era uma ideia nova. Ah, você acha que você é livre? Então, tenta ocupar o lugar de Deus para ver se você realmente é livre. Você não é livre. Deus impôs algumas restrições sobre vocês. Poxa, realmente, se eu fosse livre, eu poderia fazer o que eu quero. Eu achava que era livre, mas você tem razão. Argumentações muito racionais, muito bem elaboradas. Não pense que ele veio com 10 chifres e como um dragão vermelho com uma cauda, como nós vemos muitas vezes apresentado no próprio Apocalipse, como símbolo de dragão. Não viram claramente a natureza de sua rebelião. Realmente foi difícil para os anjos. Uma terça parte foram convencidos, né? A outra parte ficou com sementes de dúvida. É uma realidade. Nesse momento eu gostaria de falar sobre o poder da difamação. Talvez você já teve essa experiência também. Eu já tive. Eu tenho amigos hoje que, antes de os conhecer, eu ouvi muita coisa negativa. E eu permiti que essas informações negativas viessem. E eu formei na minha mente uma imagem. Depois eu fui conhecer a pessoa sobre a qual me falaram tantas coisas horríveis. E analisando o relacionamento durante anos, eu fui perceber que, embora eu tivesse já formado uma amizade, mas aquelas coisas que foram faladas para mim foram tão
destruidoras ou convincentes, influentes em minha mente, que eu nunca pude, por tanto tempo, mesmo conhecendo, ter um relacionamento que fosse ideal com aquela pessoa. Eu tive a mesma experiência uma vez, não falando agora de pessoas, mas de um pé de tangerina. Me falaram que era terrível e provavelmente cada um tem o seu gosto, talvez foi um pouco azeda, eu gosto de fruta azeda. E olha, eu passei um bom tempo vendo as tangerinas estragando, porque é o poder da difamação. A tangerina foi difamada e na minha mente eu já a condenei. Até que um dia eu estava já no final da época, vi uma no chão, minha esposa pegou, falou, não custa nada provar, afinal de contas nós dois gostamos muito. Mesma coisa aconteceu com essa pessoa, mas demorou, porque o poder da difamação é grande. O Giló também. Eu fui criado nos Estados Unidos, depois de 6 anos de idade. Tive um amigo brasileiro lá nos Estados Unidos que falou de Giló. Nos Estados Unidos não tem Giló. Ele me falou desse vegetal terrível, que ninguém gosta. E eu vim morar no Brasil e nunca provei o Giló. Teve um dia que foi servido numa mesa, eu falei, poxa, mas não tem uma aparência tão ruim. Mas por eu ter ouvido o que eu tinha ouvido, eu fiquei muito tempo sem experimentar, nunca tive desejo de comprar. Enfim, para mim, eu fui convencido que seria realmente uma coisa terrível. Um dia eu fui experimentar e eu descobri que para mim não é ruim, eu gostei. O Giló é gostoso, bem temperado, eu consigo comer. Algumas pessoas não, tem alguns vegetais que eu não consigo. Mas a ilustração é para mostrar que o poder da difamação é terrível. Nós, subconscientemente, somos afetados de forma desastrosa através da difamação. Tanto que eu vou ler para vocês algumas declarações, porque todos nós somos culpáveis. Às vezes, ou por falar, ou por ouvir. Por exemplo, Conselhos sobre Educação, página 341. Quando damos ouvidos a uma difamação contra nosso irmão, somos responsáveis pela mesma. Não é só falar mal dos outros, é dar ouvidos àqueles que falam mal. Página 89 do mesmo livro. Um olhar, uma palavra, mesmo uma inflexão da voz, podem ser a expressão da falsidade, cravando-se qual seta farpada em algum coração, infligindo-lhe ferida incurável. Assim, uma dúvida, uma difamação, pode ser lançada sobre uma pessoa por intermédio da qual Deus iria realizar uma boa obra, prejudicando-lhe a influência e destruindo-lhe a utilidade. A difamação. Eu vou dar outro exemplo antes de ler outras citações. Eu tenho amigos que ouviram muitas informações negativas da faculdade onde eu estudei, que foram tão afetados que, embora não tivessem conhecido, não queriam nem saber, nem me fala, não quero assistir um DVD, não quero ler uma literatura, conseguiram formar uma ideia e uma imagem sem experimentar por si próprio, ao ponto de anos poderem passar sem ter uma vontade de conhecer. Medo. A difamação tem um poder terrível sobre a mente do ser humano. Nós vemos isso na história dos anjos não caídos. 4.000 anos de pecado
e aquelas insinuações de Lúcifer conseguiram manter os anjos não caídos, mesmo vendo 4.000 anos de polêmica na terra, ainda confusos. É terrível o poder da difamação. Não fale mal de pessoa alguma. Estou lendo de Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 54. Não ouça mal de ninguém. Se não houver quem ouça, não haverá quem fale mal. Se alguém fala mal em sua presença, repreenda-o. Recuse ouvi-lo, embora suas maneiras possam ser agradáveis e seus acentos suaves. É o espírito de Lúcifer, porque sua aparência também foi muito atrativa. Ele veio como um amigo dos anjos, promovendo algo melhor para eles. E assim, eles começaram a dar ouvidos. Uma terça parte se rebelou contra Deus. Os que não se rebelaram foram afetados em seu relacionamento com Deus. E 4.000 anos não foram suficientes para arrancar todas as raízes que as sementes de dúvida espalhadas pelo inimigo de Deus plantaram. Pensamos, agora estou lendo de Educação, página 235. Pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula de sua vítima. Mas serão os resultados desta mesma prática mais terríveis do que a agonia e ruína causadas pela difamação dos intuitos, pela mancha de reputação, pela dissecação de caráter? Aos olhos de Deus, parece que ambas as classes estão na mesma categoria. Patriarcas e Profetas 309. Todo exagero intencional, toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda, é falsidade. Este preceito, o 9º mandamento, proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso próximo, pela difamação ou suspeitas ruins, pela calúnia ou intrigas, mesmo a supressão intencionada da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é uma violação do 9º mandamento. Eu queria impressionar as suas mentes com a gravidade do assunto, porque muitas vezes nós, com muita facilidade, falamos mal dos outros, julgamos caráter e intenção, e espalhamos mal e difamamos a reputação do nosso próximo tão friamente como um bandido mata uma pessoa e nós ficamos horrorizados porque ele consegue matar sem sentir peso na consciência. Mas a serva do Senhor coloca os canibais na mesma categoria daqueles que difamam os irmãos. Se você não consegue mais sentir peso de consciência quando você fala mal de outra pessoa, cuidado. Peça a Deus um coração sensibilizado à influência do seu espírito. Porque é sério, é o espírito de Lúcifer atuando no coração. Achamos que vamos ser salvos pelo sangue de Jesus, mas sendo movido pelo mesmo espírito que começou a polêmica no céu. Se você acha que é uma coisa boa ser polêmico,
A palavra polêmica é usada na Bíblia para descrever a batalha que iniciou entre Lúcifer e Deus. Outra citação, Nossa Alta Vocação, página 289. Resolvamos nunca se empenhar em maledicência e difamação. Recusemo-nos a servir a Satanás, implantando sementes de dúvida. Isso tudo para preparar o caminho para falarmos sobre o papel de Cristo. Nesta noite estamos falando sobre o papel de Cristo em justificar o juiz no banco dos réus, porque ele que está sendo julgado. Ele que foi difamado. Jesus veio demonstrar o outro lado da história. E eu acho tão fascinante que foi só quando ele derramou o seu sangue na cruz que os anjos ficaram inteiramente convencidos da justiça de Deus. Com dor e espanto contemplou o céu a Cristo pendente da cruz. O sangue a correr-lhe das fontes feridas, tendo na testa o sanguinolento suor, todo o céu se encheu de assombro quando, em meio de seus terríveis sofrimentos, Cristo ergueu a oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, no entanto, ali estavam homens formados à imagem de Deus, unidos para esmagar a vida de seu unigênito Filho. Que cena para o universo celeste, o desejado de todas as nações, 760. Vocês conseguem visualizar os anjos, os seres não caídos, com uma atenção única naquela cena, com espanto? Agora entendemos até onde vai a liberdade que ele, Lúcifer, nos ofereceu. Agora entendemos que Deus é amor. Agora sabemos que ele não é egoísta. Agora aceitamos que ele não é um tirano, mas um legislador sábio e abnegado. Agora estamos satisfeitos. As palavras de Cristo na cruz, está consumado, não se refere à expiação, mas se refere ao fato de, nesse momento, uma vitória ter sido obtida na mente dos seres não caídos que estavam observando. Agora compreendemos o amor de Deus. Não que eles ainda não tenham algo a aprender sobre o amor de Deus, porque é inesgotável o assunto, mas agora compreendemos que Lúcifer não tem razão. Agora aceitamos Deus incondicionalmente como comandante do universo. Deus, ele não diríamos pratica a democracia no universo, mas como nós falamos hoje pela manhã, o amor não pode existir sem a possibilidade de escolher não aceitar ou não reagir, não responder ao amor. Deus quer que os seres criados por Ele sejam convencidos por eles mesmos que a lei é boa. É importante um povo zelar pela lei e não apenas cumprir a lei por medo de ser punido. Deus quer um universo
que realmente seja composto de um povo, de seres que tenham escolhido por eles mesmos que a lei de Deus é o único meio pelo qual a harmonia possa ser preservada, a felicidade possa ser desfrutada no universo. Nesse sentido, poderíamos até dizer que há uma democracia. Deus é acusado e então ele se coloca no banco dos réus para ele ser avaliado, para que os habitantes do universo possam dizer por eles mesmos: Deus, nós te apontamos como comandante e nós queremos que o Senhor venha legislar nossa lei. Que o Senhor venha reger o universo. Isso é uma democracia. Quando o povo escolhe o comandante, o governador, e o povo escolhe a lei. E de uma certa forma, é isso que Deus está fazendo. Ele quer que o universo inteiro esteja convencido que Ele é o único, não só digno, mas capaz de liderar. E que sua lei é necessária para que todos sejam felizes. Imagine um avião e alguém já na viagem, no meio do ar, se levanta e começa a dizer que o piloto não vale nada e que ele não sabe nada e que eu posso pilotar. Você confiaria sua vida nas mãos de uma pessoa que você não sabe, não conhece, não tem como descobrir, não tem como averiguar se realmente tem o conhecimento de conduzir algo tão complexo como um avião? Você não colocaria a sua vida em risco? Deus, ele não sai do trono porque ele sabe, como um piloto saberia, se eu saio do meu lugar, o avião vai cair. Então Deus, ele fica numa situação difícil, porque ele sabe que como comandante do universo, ele não pode sair do seu trono, mas agora tem alguém dizendo que pode pilotar melhor do que ele. Então, ele quer convencer todos que ele realmente é o único capaz de pilotar. Então, ele se coloca no lugar de acusado e, de forma livre e aberta, deixa todos investigarem. Abram os livros, façam sua avaliação. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2. Falando da cruz, a Bíblia diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles, dos principados e potestades, triunfou em si mesmo. Aqui Paulo está falando sobre a vitória obtida por Cristo na cruz. O que Jesus fez quando ele morreu na cruz? Aos olhos humanos, ele foi um derrotado. Mas aqui Paulo nos fala que ele expôs publicamente os principados e potestades. Aqueles que estavam instigando e inspirando os acusadores foram expostos diante do universo. Por isso que em Apocalipse 12, voltando, abramos em Apocalipse 12, verso 10, falando dessa mesma vitória, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Essa voz veio de onde? Do céu. Jesus morreu na cruz, expôs publicamente diante de todo o universo
as potestades e principados. E então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E pelo livro de Jó, nós vemos que Lúcifer tinha acesso aos mundos não caídos. Ele tinha acesso aos anjos não caídos. Ele continuava acusando. Ele continuava levantando dúvidas e questionando. Mas agora nós podemos nos alegrar. Agora é chegada a salvação. Por isso, verso 12, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Por quê? Porque agora, com a vitória obtida na cruz, Deus pode restringir a influência de Satanás à terra. Não ficaria mais dúvida se Deus agora o mantivesse somente com acesso ao planeta Terra. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Agora, por que sobrou algum tempo para ele depois dessa vitória? Nós vamos descobrir amanhã, ao falarmos sobre o papel da igreja e a última geração. Porque realmente parece que a vitória foi suficiente, agora eles estão convencidos. Agora o céu pode se alegrar, agora as dúvidas foram removidas. Então, por que ainda resta algum tempo? É uma boa pergunta e nós vamos analisar amanhã. João 12:32 nos fala que a cruz é o meio através do qual Deus atrai os seres humanos e os seres não caídos também a Ele. Isso nos mostra que Deus usa o método de persuasão e não a coerção. A cruz revela que o sistema de governo de Deus está fundamentado em um amor desinteressado e abnegado. A cruz mostrou o contraste. Enquanto Satanás procura se exaltar, Isaías 14, 12 a 14, eu subirei, eu me exaltarei, enquanto Satanás foi ambicioso por subir, nós vemos Jesus sendo em forma de Deus, esvaziando-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sofrendo a morte de cruz. Por isso que e aquele que procura se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Além de sua morte na cruz, Jesus alcançou outra vitória quando ele veio. A vida de Jesus exemplificou a beleza da lei de Deus e assim demonstrou para o universo que ela é boa, que ela é santa, que ela é justa. Isaías 42, 21 diz que ele veio para magnificar a lei e torná-la honrada. A vida do Salvador. Estou lendo De Caminho a Cristo, página 78. A vida do Salvador no mundo não foi uma vida de comodidade e dedicação ao próprio eu. Se nós vivemos uma vida de comodidade e dedicação ao próprio eu, nós não temos o Espírito de Cristo. Nós temos o espírito do inimigo dele. Lembra, Lúcifer queria se exaltar. Jesus se humilhou. Enquanto um estava tentando subir degraus, Jesus
desceu. Ao contrário, Jesus labutava com esforço persistente, fervoroso e incansável pela salvação da humanidade perdida. Desde a manjedoura até o Calvário, trilhou a senda da abnegação, não procurando eximir-se a tarefas árduas, penosas viagens e exaustivos cuidados e labores. Disse ele: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Era este o único e grande objetivo de sua vida. Tudo mais era secundário e subalterno. Sua comida e bebida consistia em fazer a vontade de Deus e consumar a sua obra. O próprio eu e o interesse próprio não tinham parte alguma em seu trabalho. Foi isso que os anjos e os seres não caídos viram. Desde a manjedoura até o Calvário, uma vida de serviço desinteressado, abnegado, em contraste com aquele que queria subir e se exaltar. Então, na morte de Cristo, Deus revela até que ponto ele está disposto a ir para salvar. A vida de Jesus revelou o quanto a lei é justa. Ela não restringe a liberdade, ela promove a liberdade. Ela não elimina a felicidade, mas ela estabelece. E também a vida de Jesus, por ele se humilhar ao ponto de se tornar homem, segundo Paulo em Romanos 8:3, vindo em semelhança, não em dessemelhança, mas semelhança da carne do pecado, da descendência de Davi, segundo a carne, Romanos 1:3. Em Hebreus 2, em tudo feito semelhante aos irmãos. Jesus mostrou que Deus não é um ditador que estabelece exigências irracionais ou que estabelece metas não atingíveis, mas que ele está disposto a fazer aquilo que ele pede de suas criaturas, refutando outra acusação de Satanás. Estou lendo de Desejado, página 24. Satanás declara que nos é impossível obedecer. Jesus devia patentear esse engano. Como um de nós, cumpria-lhe dar exemplo de obediência. Para isso, tomou sobre si a nossa natureza e passou por nossas provas. E agora, lendo de Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 929, a obediência de Cristo a seu Pai é a mesma requerida do homem. Eu vou ler mais uma vez. A obediência de Cristo a seu Pai é a mesma requerida do homem. Ele não veio ao nosso mundo para prestar obediência de um Deus menor a um Deus maior. Mas como homem, ele veio para obedecer à santa lei de Deus e, desse modo, ser nosso exemplo. O Senhor Jesus desceu à terra não para revelar o que Deus poderia fazer, mas o que o homem poderia fazer através da fé no divino poder para auxílio em toda emergência. Então, nesta noite,
Estamos falando do papel de Cristo. Estamos falando, durante essa semana, da polêmica, o conflito, a batalha, que começou no céu e foi transferida para a terra. Temos que compreender o quanto ficou confusa a mente dos seres não caídos por causa das acusações do inimigo de Deus. E aí a próxima pergunta que nós vamos responder amanhã. Uma vez que Jesus obteve a vitória na cruz, uma vez que ele satisfez as exigências da lei, para que mais 2000 anos? O que mais precisava ser resolvido? Deus, ele visa, ou ele pretende, resolver completamente o problema do pecado. E mesmo com a vitória de Cristo na cruz, o problema do pecado não teria sido resolvido se Deus, ali naquele momento, tivesse aniquilado, destruído Lúcifer e os seus simpatizantes. Amanhã nós vamos estudar o porquê, mais 2000 anos, e o papel da igreja na reivindicação do juiz que está sentado no banco dos réus. Qual é o nosso papel? É um tema interessante. Deus, ele se arriscou dando o livre-arbítrio. Deus, ele se arriscou enviando o seu filho, com risco de perda eterna, vindo a este mundo. E Deus se arrisca, como compreender isso? Acho que está fora da nossa capacidade humana. Mas ele se arrisca contando com seres caídos para a reivindicação de seu caráter por completo diante do universo. Que Deus possa nos ajudar a apreciarmos mais o amor de Deus e o que Jesus fez para prover salvação para a raça humana. E que esse amor possa nos constranger ao ponto de dizermos sim, Senhor. Dizer sim para Deus, não por medo de consequências, mas porque estamos convencidos que o seu regime, que sua direção, sua liderança é a melhor para nós e para todo o universo. Que Deus os abençoe. Bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por ter nos concedido o privilégio de fazermos parte desta causa tão sublime, de podermos fazer parte dessa missão tão elevada de reivindicar o teu caráter diante do universo. Obrigado, Senhor, pela vitória que foi alcançada por Cristo em sua vida, em sua morte. Obrigado também, Senhor, porque tem sido tão bondoso e amoroso conosco. Tem nos constrangido e tantas vezes tem se revelado a nós, pois o Senhor é galardoador daqueles que te buscam com fé. Que possamos, Senhor, responder ao teu amor, dizendo sim, Senhor, porque estamos convencidos que o Senhor é amor, que o Senhor é bom e que seu governo é o melhor. E assim, sermos fiéis e leais a Ti, que possamos todos procurar em Tua Palavra o que é realmente o Teu caráter, e que possamos entregar nossas vidas a Ti, que colocamos nesta hora em Suas mãos, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.